com mais um Primavera Saúde. O verão ainda não chegou, mas o sol já dá as caras já há um tempinho em todo o Brasil. Por isso, a gente vai falar de um assunto que todos os anos é importante que se bata nessa tecla, que são os cuidados com a pele no verão. Para isso, eu recebo aqui no estúdio o dermatologista, Dr. Nagy Monzer. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos. Bom, doutor, primeiro, falando em cuidados com a pele, um assunto que nunca pode faltar, protetor solar. Isso todo mundo já sabe, tem que usar, né, doutor? Tem que usar, com certeza. É muito importante, né? Protege a nossa pele das radiações, dos efeitos nocivos do sol. E é sempre importante, tanto no verão, como é o caso que a gente está conversando agora, mas também usar no inverno, em outras épocas do ano. Ele deve ser um aliado, indispensável, e sempre ser usado, sempre estar junto conosco. E aí, como saber qual usar, né? Porque também tem os fatores ali, né, dos protetores. Isso depende de cada tipo de pele também? O que eu sempre explico para os meus pacientes, eles vêm sempre com esse questionamento. Qual é o protetor que eu posso usar? É recomendável o protetor solar sempre com fator de proteção solar acima de 30, né? A diferença de eficácia, digamos assim, de proteção do fator 30 para um fator 70, ela é muito pequena. Digamos que um fator 30 proteja 94,6%, um fator 70 vai proteger 98%. Então a diferença é muito pequena. Tanto é que se você for ver preço dos protetores solares, eles nem se diferenciam muito. Tipo assim, o 70 ele não é muito mais caro que um 30. Então, às vezes, a diferença de preço vai do laboratório, vai da tecnologia daquele protetor solar em si. Mas o importante, assim, é que você se adapte àquele protetor solar. Se você tem a pele oleosa, que você use um protetor solar para pele oleosa. Estamos falando mais em rosto, né? Porque existem mais os protetores solares faciais e também os protetores solares corporais. Essa diferença é válida também? Porque tem os de rosto, os protetores labiais. Isso. Então, ele realmente traz um resultado diferente. É diferente, né? Porque, por exemplo, assim, os protetores corporais, eles são... Você não vai comprar os tubinhos pequenos, né? Que tem um valor agregado maior, que tem uma tecnologia para pele oleosa. Para o corpo, você pode comprar uns protetores solares, uns tubos maiores, mais em loção, mais fluidos, que eles sejam mais fáceis de aplicar. Os protetores solares faciais, geralmente você vai comprar e são tubos menores, né? Tem especificações para pele oleosa, para pele seca, com um fator antioxidante, associado ou não a algumas outras substâncias, como por exemplo vitamina C. Ele pode ser com cor e sem cor. Então é importante assim que o protetor solar ele tenha um fator maior que 30 para cima, ele seja reaplicado. Então não adianta você aplicar de manhã cedo e achar que vai estar protegido o dia inteiro. Então é importante que o paciente De quanto reaplique. em quanto tempo, doutor? Depende, a cada 3, a cada 4 horas, né? Obviamente, se você lavar o rosto, se você suar, é importante a reaplicação. Mas isso varia, tem protetores solares que vem na bula que você pode ficar mais tempo sem a reaplicação. Em média, nós orientamos sempre a cada 3 ou 4 horas reaplicar o protetor solar. O fator 15, né? Você orienta ali de 30 para cima. O 15 ele não protege ou protege muito pouco? Protege menos, né? Protege menos. Pelos estudos realizados, se observou que a proteção ideal ela começa a partir do fator 30. E também não adianta as pessoas aplicarem um pouquinho, só botam uma gotinha de protetor em cada ponta do dedo, espalham no rosto todo, assim tá bom. Não. Existe um cálculo que a aplicação ideal seria 2 gramas por centímetro quadrado da pele. Obviamente é muito difícil isso se passa no rosto inteiro. É muito difícil, vai se usar muito protetor solar e fica um pouco complicado. Mas procurar passar bem, não deixar a área sem passar uma camada uniforme, bem passadinha, né? Não usar muito pouco. Passar uma camada moderada, generosa é o ideal.
Agora, doutora, no verão, o principal problema é que as pessoas querem se bronzear e buscar um bronzeamento mais rápido, né? Mas o sol que bronzeia é o mesmo sol que pode prejudicar a pele? Claro. É a mesma radiação? É a mesma radiação. Outra orientação também, o que todos já sabem, é que o sol ideal, aquele que traz menos malefícios, é o sol dos extremos do dia. Por exemplo, antes das 10 da manhã e depois das 4 horas da tarde. Porque o sol ele está mais incidente, esse sol mais próximo ao meio-dia, e ele é mais agressivo. Os danos na pele por causa dessa irradiação ela é maior. Então não é recomendável a exposição ao sol nesses horários. A questão do se bronzear, esse cuidado se deve ter, então, a exposição ao sol fora desses horários. As pessoas têm uma ideia de que não vão bronzear se não pegar aquele solão, né? Não, como nós estávamos conversando antes do programa, assim, pegando um pouquinho de sol por dia, antes das 10, depois das 4 da tarde, usando filtro solar, é muito importante isso, não deixar de usar o filtro solar, usando o filtro solar nos horários mais distantes ao meio-dia, pegando um pouco de sol dia após dia, e não precisa ser muito tempo, alguns dias, dentro de uma semana, você já vai estar com uma corzinha bacana. A gente falou do protetor solar, mas os bronzeadores, óleo bronzeador, ele também tem um fator de proteção muito baixo, né? Muito baixo, acho que fator 8, fator 4, nem se considera. Nem é recomendável. Nem é recomendável. Não se deve usar. Bom, agora, doutora, a gente fala do verão em si, né? Mas o sol, essa radiação que a gente pega, ela é cumulativa ao longo da vida, porque a gente, às vezes, acaba acompanhando pessoas que pegavam muito sol na adolescência, na juventude, e anos depois desenvolvem algum problema de pele. Isso pode acontecer? Com certeza. Só existem estudos já comprovando que aquelas crianças que pegaram muito sol, né, aquelas pessoas que pegaram muito sol quando eram crianças pequenas, elas têm mais problemas na idade adulta ou na senilidade do que aquelas crianças que foram mais protegidas, que se expuseram menos ao sol. E existem doenças, né, de pele que elas aparecem mais a partir de uma certa idade, né? Então as manchas senis, as ceratoses actínicas, os cânceres de pele. Dificilmente você vai ver pessoas jovens com esse tipo de problemas, né? Apesar que isso está evidente cada vez mais. Mas a maioria desses problemas são problemas que surgem a partir de uma certa idade. E aí que você vê, o efeito de exposição ao sol por muito tempo, em um determinado momento vão aparecer os problemas. Outro ponto em relação à proteção, doutor, é a maquiagem, né? Porque existem produtos cosméticos que têm já o protetor solar. Isso é suficiente ou ele precisa estar aliado também com o uso de um protetor solar? Existem as bases com protetor solar, né? Conduta minha, eu oriento os meus pacientes a usarem protetor solar com cor de base. Hoje existem protetores solares ótimos, com uma cor de base muito boa, e então você põe o fator proteção antes do fator beautificação. Né? Então vamos proteger primeiro essa pele, vamos ter certeza que você está protegendo idealmente, e aí a cor de base, ela, vamos dizer assim, é um segundo plano. Mas os protetores solares hoje estão ótimos em termos de cor de base. Pensar na saúde primeiro, agora não na estética também, né? Doutor, quem se cuida mais, mulheres ou homens, em relação a isso, a exposição solar? As mulheres, né? Sem sombra de dúvida. As mulheres se cuidam mais. Os homens não passam protetor, né? Muito. É difícil, né? Os homens têm uma certa relutância em passar protetor solar. É bem difícil. E essa questão do uso do protetor solar durante o inverno e outras épocas já está um pouquinho mais comum, né? Acho que há alguns anos não se usava tanto, né, doutor? A cultura do uso do protetor solar ela é relativamente recente, né? A maioria dos pacientes que nós atendemos hoje na faixa dos 60, 70 anos de idade,
é visível os problemas de pele por uma questão de não haver informação antigamente, nos anos atrás, né? Então eram pessoas que trabalhavam muito na roça, profissões que se expunham muito ao sol, e hoje você vê os problemas, né? Então aquela pele do pescoço, né? O decote V das mulheres, porque as mulheres usam muito decote V, então vê aquele V aqui assim no colo, com alteração de cor, alteração de pigmentação, fica mais vermelho, acastanhado. É só comparar a face dorsal dos membros superiores com essa face ventral, você vai ver a diferença da qualidade da pele, da coloração da pele. Então aquela pele que não é exposta ao sol, ela tem uma qualidade muito melhor, né? E ela é menos suscetível aos problemas como um câncer de pele, que seriam os problemas mais graves. Nas mãos a gente percebe muitas manchinhas, né? Nas mãos, né? Isso é típico de exposição solar. Doutor, além do protetor solar, tem outras maneiras, tem outros cuidados que eu preciso ter em relação ao sol? Vestimenta, algum outro cuidado nesse sentido? Sim, existem algumas roupas que vêm com proteção ultravioleta. É interessante, então, além da proteção química do protetor solar, é importante também a proteção física, né? Chapéu, óculos solar, roupas adequadas. Basicamente é isso. A questão do usar o comprimido como um efeito de proteção solar, ainda nós não temos essa tecnologia. Tem alguns comprimidos com efeito antioxidante, que faria com que a radiação solar ela provocasse menos transtornos à pele. Mas funciona mais ou menos, digamos assim. Não dá tanto efeito. O mais eficaz ainda é o cuidado com o horário e protetor solar. O protetor solar e as roupas adequadas. Bom, doutor, a gente faz uma pausinha agora rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos falando mais sobre os cuidados aí com a pele no verão. Estamos de volta agora falando sobre cuidados com a pele no verão, já que o verão já está chegando, mas o sol já dá as caras, né, doutor? Bom, antes do intervalo a gente falou bastante sobre o uso do protetor solar, mas agora vamos falar para quem não usou, né, adequadamente, de repente, ou esse acúmulo de sol já teve no organismo. Bom, doutor, quais cuidados, né, quais pontos que a gente deve estar atento que possa ser aí um sinal de um problema de pele de repente, que a gente deva realmente procurar um especialista? Tem alguns problemas mais comuns relacionados a esse nosso assunto, sol, verão, cuidados. Então tem aqueles problemas, digamos assim, agudos relacionados ao sol, como por exemplo as queimaduras solares, vermelhidão, ardência, bolhas. Então é um problema que ocorre por aquelas pessoas que vão à praia, se expõem ao sol, à piscina, não usam protetor solar adequadamente ou nem usam, o que ocorre mais comumente, em horários inadequados, tem aquela insolação importante. E aí, nesse caso, é como uma queimadura mesmo, né? Uma queimadura, queimadura. Aquela vermelhidão seria uma queimadura de 1º grau. Quando surgem bolhas, já é uma queimadura de 2º grau. Então é como você pôr a mão no fogo e faz aquela bolha. É uma queimadura de 2º grau. Então o sol provoca queimadura até de 2º grau. Nessas situações acabou o verão para a pessoa, porque continuar pegando sol depois... Pelo menos por alguns dias, com certeza. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia para a praia, a gente morava no Rio Grande do Sul, era branquinho, eu nasci ruivo. Aí queria pegar todo o sol no primeiro dia. Ficava com bolhas nos ombros, assim, não tinha uma orientação adequada, né? Enfim. Cuidados com o manejo com alguns tipos de frutas cítricas, como o limão, que é bastante comum. Aqui mexe com limão e vai para o sol. Às vezes não precisa nem ser no mesmo dia, você mexeu na noite anterior, no dia seguinte você foi para o sol. Isso, resíduo do limão que fica? Resíduo do limão que fica. Provoca manchas, um tipo de queimadura leve, que depois deixa a mão manchada. Pode ir para os antebraços também.
Que mais? Os cuidados com queimadura por água viva no verão, que é bastante comum. Então, se acontecer isso, procurar imediatamente um pronto atendimento, né? Para ter os cuidados adequados. Se faz uma lavagem com vinagre, pode pegar um palitinho de picolé e dar uma raspada na região onde a água viva tocou ali, que pode ter resíduos dela ainda, e você pode remover, isso ajuda. Que mais que a gente pode abordar em relação a isso? Manchinhas, doutora, elas podem surgir de uma hora para outra ou isso é mais a questão do acúmulo? É mais do acúmulo, né? Essas manchas, as lesões pré-cancerosas, o próprio câncer de pele, isso já ocorre mais por aquela exposição crônica, muito tempo ao sol, anos pegando sol sem proteção adequada, você vai ter esses problemas. Então a gente divide os problemas relacionados ao sol causados agudamente e aqueles que surgem com o tempo. Bom, o doutor falou da questão de queimadura, mas essa questão de descascar a pele, né, nas costas acontece muito, enfim. Isso é normal ou isso já é sinal de que eu peguei sol demais? A descamação é o resultado final da queimadura. Já então, não é um bom sinal. Não é um bom sinal, já é o final do problema, digamos assim. Então, primeiro vem a vermelhidão, com bolhas ou não, depois vem aquele período de descamação e depois que a pele começa a voltar ao normal. Mas a descamação é um resultado, né? Que cuidados a gente deve ter, doutor, até para a hidratação da pele, por exemplo, é importante, né? A questão de se hidratar, tomar bastante água. Isso, super importante. A água é vital para o nosso organismo, para todas as funções. Influencia para a pele também? Influencia para a pele. Se você não se hidratar, você vai ficar com a pele ressecada. Então é muito importante a hidratação. Saiu do mar, saiu da piscina, tomar um banho de água doce, né, chuveiro, tirar os resíduos, o cloro da pele. O melhor momento de passar o hidratante é logo depois do banho, que é nesse momento que a pele absorve melhor o hidratante. E é isso aí. Doutor, em relação ao outro problema que às vezes acontece muito no verão, são as micoses, né? Justamente por conta de praia, pessoal que entra na água, entra na piscina e acaba ficando com roupa molhada, tem mais ou menos essa relação? Tem aquela... É exposição, né? Então, por exemplo, as micoses de unha são bastante comuns, é mais comum no verão, de você se contaminar, porque você está sem um sapato fechado, está com calçado aberto, você pode ter trauma nas unhas e você abrir um meio de contato para penetração de fungos, vai te propiciar uma possível onicomicose, que é o fungo das unhas. O verão é quando nós ficamos com a pele mais suada, mais úmida, e os fungos, eles entendem essa pele suada e úmida como um meio de cultura para replicação, para multiplicação, para o crescimento desses fungos. E aí é que as micoses se desenvolvem na pele, aquele famoso pano branco. Na dermatologia nós chamamos de pitiríase versicolor, porque nem sempre é branco. Na maioria das pessoas as manchas são brancas, aquelas manchinhas brancas que aparecem nas costas, no pescoço, que as manchinhas brancas elas se juntam e formam grandes manchas, mas essas manchas podem ser rosadas, elas podem ser acastanhadas, por isso daí vem o nome na dermatologia de ser chamada pitiríase versicolor, mas popularmente conhecida como pano branco. Então é uma típica micose de verão, chama micose de praia. Não é questão de ser da praia, mas uma micose do verão, da pele suada, da pele úmida. E tem como se prevenir disso, dessas situações de micoses? Os cuidados, né? A higiene, secar bem o corpo depois de quando você sentir que saiu do mar, tá com a pele úmida, ficou suado, fez uma atividade física, tá com a pele suada. Tomar um banho fresco, né? Um banho gelado e secar bem o corpo, se manter em um ambiente não muito quente, que você não fique suando o tempo inteiro. Cuidado com os calçados que você usa, não podem ser uns calçados muito velhos que possa ter contaminação por fungo. Cortar as unhas adequadamente.
E se tiver o fungo, tem que tratar, né? Uhum. Bom, doutor, talvez a gente tenha falado ali sobre a proteção solar e talvez quem esteja assistindo está pensando, poxa, não vou me bronzear, então vou evitar ir para a praia. Mas aí tem o bronzeamento artificial, né, que muita gente faz, por questão estética mesmo. Deve-se ter um cuidado em relação a isso? De alguma forma eles podem ser prejudiciais? Os bronzeamentos artificiais, eles existem alguns tipos, né? Aquele bronzeamento artificial em câmera de radiação ultravioleta, ele está proscrito pela Anvisa, né? Ele é proibido. Uhum. Ainda existem alguns locais que fazem ilegalmente, né? Mas é proibido pelos problemas de pele que a gente sabe que a radiação ultravioleta pode causar quando ela é ofertada em demasia e sem os cuidados, né? E quem faz bronzeamento artificial em câmeras de radiação ultravioleta não faz uma vez, faz seguidamente, porque dá o resultado, bronzeia, mas os problemas eles vêm depois. Uhum. Né? E outros bronzeamentos como com creme, autobronzeadores? Isso, tem os bronzeamentos a jato, os bronzeamentos com cremes autobronzeadores. Nenhum problema de fazer esses tipos de uso desses produtos. Mas eles não dão um bronzeado muito uniforme. À medida que os dias vão passando, algumas áreas vão saindo, outras áreas vão ficando e vai ficando aquela cor meio irregular, né? Não fica muito bonito, mas nenhum problema de ser feito. A orientação, então, é paciência. Paciência, você vai bronzear, né? Pouquinho a cada dia. Tem que ter cuidado, né? Tem pessoas que não toleram o sol e não adianta, são pessoas muito brancas e não é recomendável que se pegue sol. O sol, ele é benéfico para nós, seres humanos. O que a gente precisa de sol? Claro que a gente precisa. É importante para a vitamina D, né? A vitamina D é importantíssima para os nossos ossos do corpo. É importante para o humor, né? Então, pessoas que não pegam sol, a gente vê isso em alguns países, o índice de depressão em países que têm menos insolação é maior. Então, mas assim, para o nosso organismo, 20 minutos de sol, não necessariamente na perna, no rosto, pode pegar nos braços, nas pernas, 20 minutos de sol diários já é o suficiente para a síntese de vitamina D, que o nosso organismo precisa. Olha. Bom, doutor, já se encaminhando para o fim da nossa entrevista, antes de a gente encerrar, se o senhor puder dar algumas dicas aí para quem está em casa, só sintetizando todo esse assunto de como cuidar da pele aí nesse verão. Então, nesse verão, procurar hidratar bastante a pele, usar filtro solar de 3 em 3, de 4 em 4 horas, reaplicar sempre, como eu falei, uso do protetor labial é bem importante, a gente vê muitas pessoas, a gente atende bastante gente com câncer ou então lesão pré-cancerosa no lábio. Que mais? Se hidratar bastante, uma alimentação mais leve, à base de frutas, verduras. Existem alguns procedimentos estéticos que podem ser feitos no verão, que não tem nenhum problema com o sol. Já existem alguns procedimentos que não devem ser feitos no verão e devem ser deixados para o inverno. Basicamente é isso. Então, Na dúvida, procurar um dermatologista para tirar as suas dúvidas, qualquer problema, né? Com certeza, para a gente ter um verão mais saudável, não só o verão, né, doutor? O ano inteiro. O ano inteiro. Doutor, obrigada. Doutor Nagy Monzer, dermatologista, conversando com a gente hoje sobre cuidados de pele para o verão. Ainda não é verão, mas a gente já está se preparando, né, doutor? Obrigado pela sua presença. Obrigado também. A gente volta na semana que vem com mais notícias de saúde, qualidade de vida e bem-estar aqui na TV Primavera.